Continuando com o nosso estudo de estatística, ontem a gente falou sobre variáveis quantitativas e qualitativas, né? A gente representou os dados em uma tabela e viu como é bom para representar em uma tabela se a gente tivesse dados organizados, ou como filtrar esses dados, né? E a gente viu os ramos da estatística, onde a gente vai aplicar cada um, onde essa estatística é aplicada. Vimos conceitos de população amostra, né? E hoje a gente vai falar sobre a representação de variáveis qualitativas, tá? Então, ó, é muito comum você ver a representação de variáveis qualitativas normalmente em dois tipos, né? Você vê a frequência absoluta e a frequência relativa. O que seria cada um deles? A frequência absoluta é quantas vezes determinado qualidade apareceu. Ou seja, como é que a gente vai contabilizar esses dados, né? Eu poderia, por exemplo, matemática. Como matemática não é algo contável, né? Eu poderia ver quantas vezes matemática apareceu na minha tabela. Então, se eu voltar lá naquela tabela do início, se eu contar aqui quantas vezes matemática apareceu, eu vou lá e conto e quantas vezes coloco aqui, ó, quantas vezes apareceu. Ou seja, 12 é a frequência absoluta. Então, frequência absoluta é o número de vezes que aconteceu daquele termo ali na amostra. Então, física apareceu 6 vezes, química apareceu 7 e outra apareceu 5 vezes. E o total aqui foi 30. E o que é a frequência relativa? A frequência relativa, eu estou querendo saber, 12 representa quanto do total? Ou seja, seria 12 dividido por 30. Quando eu faço 12 dividido por 30, isso dá 40%. Quando eu faço 6 dividido por 30, isso dá 20%. 7 dividido por 30, 23,3%. E outros, né? 5 dividido por 30, eu tenho 16,6%. Então, é isso aí que eu tenho para representar a minha frequência absoluta, que é quantas vezes aquilo aparece, e a frequência relativa é quantas vezes aparece em relação ao total, ou a porcentagem, tá? Então, a gente começa a pegar o conceito de porcentagem e trazer aqui para a estatística. Deixa eu só inverter essa câmera aqui, fica melhor. Então, ó, observe a frequência absoluta ou simplesmente a frequência relativa. A frequência é o número de vezes que se conta lá na amostra, né? Então, a gente poderia representar da seguinte maneira também. É muito comum vocês encontrarem isso aí. A frequência absoluta é o total, né, de vezes que apareceu. Se eu fizer, o que seria a frequência absoluta acumulada? A frequência absoluta acumulada seria quando eu pegasse esses valores aqui de frequências, olha só, pegar o 12 e somar com o termo que vem à frente, porque eu vou acumulando. Ó, 12 mais 6 dá 18. E assim eu posso prosseguir, ó. Eu pego aqui, ó, 12 mais 6, isso dá 18. 18 mais 7, isso dá 25. 25 mais 5 dá 30. 30 é igual ao meu total aqui, ó. 30 é igual a esse. Ou seja, que é o meu total, né? E a relativa, a gente pode fazer a mesma coisa com a frequência relativa, né? Ou seja, se a gente quiser a frequência relativa acumulada, eu pego 40, somo com 20, acho 60. 60, somo com 23,3, acho 83,3. Somo com 16,6, acho 100%, que seria o resultado final da minha amostra. Certo? Alguém está falando aqui, deixa eu ver. Se é algo importante, essa dá um ok no chat. Qual os outros 12? Não vi. Não, esse 12 aqui, ó, é o próprio 12. Antes, no início da população, tinha 0. Não, tinha 0. Então, aqui o primeiro número é o primeiro número aqui. Então, 12 mais 6, 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 5, 30. 40. Você está vendo que eu começo com esse número aqui? Eu começo com o primeiro. Por quê? Porque no início eu não tenho nada,
né? Se no início eu não tenho nada, 0 mais 12 dá 12. Tá? Ficou claro aí? Beleza. Então, vamos continuar aí, explicando aí. Então, ó, a frequência absoluta é quantas vezes incidiu, a frequência absoluta acumulada é eu vou somando as incidências, a frequência relativa é quantas vezes aconteceu em relação ao total cada um, a frequência relativa acumulada é quando eu vou somando as incidências, até chegar no 100%. Lembrando, gente, isso aqui, ó, sempre tem que dar 100%. Se não tiver representado em porcentagem, tem que dar 1, tá? Muito importante a gente lembrar disso aqui. Então, vamos continuar. Eu poderia representar isso, né, em uma tabela, separando por gênero, por exemplo. Né? Por exemplo, a matéria. Ou seja, são tabelas agora que a gente fala de tabelas de dupla entrada. Né? Então, eu estou representando uma coisa e estou representando outra coisa. E vou separar esses meios aqui, e cada um representa uma coisa. E olha só como é que a gente faz a tabela de dupla entrada. Eu tenho aqui a matéria, né? Matemática, física, química e outros. E tem lá em relação àquela primeira planilha, se é do gênero masculino ou se é do gênero feminino. Olha só. Então, das pessoas que gostam de matemática, 5 pessoas são do gênero masculino e 7 são do gênero feminino. Aqui, de física, são 4 pessoas que são masculino e 2 feminino. Então, olha só, são separados agora por gênero, ou seja, eu consigo ter uma visão mais detalhada do macro, né? E isso é importante aí para a estatística. Eu preciso ter visões detalhadas do macro. Né? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Gente, eu peço encarecidamente que vocês levantem da cama de vocês, peguem os livros e vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é uma das matérias mais importantes que vocês têm para o Enem aí, para a vida, para as provas de vestibulares. É a mais importante. É o que mais cai aí. Isso aqui vocês vão usar na vida de vocês o tempo todo. Livro 3, tá? Livro 3. Pode dizer, Juan. Levantou a mão aí. Quer falar alguma coisa? Qual página? A gente está na página 8, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então, olha só. Vamos fazer uns exercícios aqui. Ele fala assim, ó. Utilizando a tabela 1 dada no início desse capítulo, monte uma tabela de frequências com a variável gênero, mostrando as frequências absolutas e relativas. Gente, eu vou fazer esse exercício com vocês, ele é até bem simples, tá? Então, ó, a gente vai lá na página 1, que está mostrando aí os dados, tá? Vou posicionar aqui o livro para vocês verem onde estão os dados. Então, ó, olha só. Nessa página aqui, parece que tá embaçado, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ai, gente. Tá acontecendo alguma coisa com a câmera. Ou é com zoom. Tá ruim mesmo. Então, ó. Acho que não vai dar pra ver direito, não. Mas ele tá pedindo, ó. Dessa tabela aqui, você vai montar aí uma tabela. Uma tabela de frequência com a variável gênero.
mostrando a frequência absoluta e relativa. Então, eu vou fazer aqui com vocês. A gente não vai fazer todos esses exercícios para a gente prosseguir aí, que são exercícios bem básicos, né? Mas vamos começar. Olha só, para montar essa tabela, eu vou colocar aqui os valores já que eu pretendo. Então, seria gênero, né? Gênero. Depois, eu quero saber a frequência absoluta, vou colocar F absoluta. Depois, eu quero saber a frequência relativa, vou colocar F relativa. Então, é isso que eu quero saber. Ele pediu só isso, né? Então, vamos colocar aqui, gênero. Gênero eu tenho quem? Tem o gênero masculino e o gênero feminino. Certo? São esses dois aqui que tem na minha tabela. Frequência absoluta. Na frequência absoluta, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas vezes apareceu M. Então, me ajudem aí vocês no livro de vocês e confere junto comigo aí. Quantas vezes que tem o M? Contei aqui, achei 17. Isso mesmo, também achei 17. Alguém achou algum valor diferente? Então, se o total eu tenho 30 e eu tenho 17, o meu também deu 17. Então, feminino são 13, certo? E como é que eu definiria aqui a frequência relativa? Qual seria o cálculo que eu iria fazer? Seria 17 dividido por 30, que é o total. E aqui embaixo? Aqui embaixo seria 13 dividido por 30. Se eu quiser deixar em fração, eu posso deixar em fração. Se eu quiser transformar em decimal, eu posso deixar em decimal. Vai depender da alternativa da questão. Vou transformar em fração só para ficar bonitinho. Se eu dividir 17 por... ou transformar em decimal só para ficar bonitinho, ficaria 56,6%. 666%. Tá? Daria 0,56. Estou transformando em porcentagem. E aqui embaixo, eu teria que... Peraí que mandaram mensagem aqui, deixa eu ver o que é. Isso aí, divide por 30, para poder achar a frequência. Então, o outro seria o restante, né? Que daria aí 13 dividido por 30, que daria 43,333%, tá? É isso aí. Então, tá vendo que é um exercício bem simples, né? Que a gente fez aqui, só para montar aí nossa tabela aí de frequência. Eu poderia colocar as linhazinhas aqui, mas não dá muito trabalho. Não. Podia pegar aqui, ó, montando a tabela. Então, pronto. Essa seria a nossa tabela aí que ele pediu na questão 3. Na questão 4, ele fala assim, ainda utilizando a tabela 1, cria uma tabela de frequências para a variável uso da internet, mostrando frequências absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Então, ó, como a gente faria essa tabela? Alguém já começou a fazer aí? Então, seria uso da internet. Vou colocar aqui só internet. Então, seria pessoas que têm sim, né, para o uso da internet e não para o uso da internet. Esse seria o corpo da minha tabela. Aqui eu teria a frequência absoluta, teria a frequência relativa, teria a frequência absoluta. Vamos fazer a frequência absoluta acumulada.
puxar esse trem pra cá. Puxou errado. Frequência absoluta acumulada. Puxa mais um pouquinho pra cá. Frequência relativa. Espera que bagunçou tudo meu trem. Frequência relativa e frequência relativa acumulada. Aqui embaixo eu teria sim, não, né? Aqui eu teria aqui meus dados. Então, vocês contaram aí já, enquanto eu montava a tabela? Aí contaram aí, deu 25. Eu tô montando a tabela também, ué. Tá montando a tabela também? Então vamos começar a contar aqui no nosso livro aqui, né? Internet, uso da internet é a última coluna aqui, então vamos ver quantos sims tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, o meu também deu 20. Então, já posso colocar aqui, ó. Frequência absoluta do sim é 20. Logo, do não vai ser quanto? 10. Né? Aí a gente vai, frequência absoluta acumulada. O primeiro deu 20, né? E o segundo vai ser quanto? 30, certo? Depois, frequência relativa seria quem? Dividido pelo total, né? 20, então daria 2/3. Né? 20 dividido por 30. Frequência relativa do não, então seria 1/3. Né? E a frequência relativa acumulada eu teria aqui 2/3. E aqui eu teria 1. Seria isso. 2/3 e 1. Ô, Juan, eu não entendi essa frequência relativa, não. Não, vamos lá. Deixa eu ir com mais calma aqui. A relativa não seria o total, que seria a frequência absoluta dividido pelo total de itens pesquisados? Então seria 20 dividido por 30, certo? Ou seja, Certo. quando eu falo frequência relativa, eu estou querendo saber quanto que aquele item ele vale em relação ao total. Por isso que ela é relativa. Né? É a frequência em relação ao total. Então seria 20 dividido por 30 dá 2/3. Né? Entendi. Aí 2/3 eu poderia colocar ele em porcentagem também, sem problema. Igual, 2 dividido por 3 tem aí 66%. Aí colocaria aqui 66%. Tá? E o de baixo, eu teria quanto? Teria 33%. Né? 33,33%. Então seria isso. E na acumulada? Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Na acumulada, aqui o meu que deu 2/3, continuaria 2/3, né? Porque eu somei. E depois eu somaria o 33%. Ou seja, eu teria aqui 66%. Deixa eu... E embaixo eu teria aqui 100%. Então, ó, falar assim, Juan, eu não entendi muito bem a diferença entre a absoluta e a absoluta acumulada. Olha só, a absoluta, ela me dá especificamente, isso é bem importante a gente entender esses conceitos, viu, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar, sem problema nenhum. Olha aqui, ó, a absoluta, ela me dá quantas vezes o sim ocorreu. A absoluta, ou seja, aqui o sim ocorreu e aqui a absoluta, quantas vezes o não ocorreu. Para esse aqui, certo? A absoluta acumulada, ela faz o quê? Ela pega o primeiro valor da tabela. Deixa eu colocar minha câmera aqui, que eu estou gesticulando e não vi que minha câmera estava. Então, ele pega lá o primeiro valor da tabela,
E ele vai somando com os de baixo para ver se no final você tem um acúmulo, entendeu? É como se você isso somando ao passo que você diminui. Então, ó, eu tenho aqui 20 pessoas disseram sim, que tem acesso à internet. 20 mais 10 dá 30, ou seja, 30 pessoas disseram sim e não. Vamos fazer outro exemplo de frequência absoluta acumulada? Vamos apagar tudo isso aqui. Explica isso aí, continua explicando aí, porque a 5 vai pegar tudo. Assim que vai pegar tudo, né? De novo, é. Tá, então vamos lá. Então, ó, ele fala assim, ó, faça uma tabela de dupla entrada, que a 5 tá pegando de dupla entrada, tá? Então a gente vai ter que fazer uma outra tabela aqui. Eu vou apagar isso aqui rapidinho. Olha só. A frequência absoluta acumulada, a 6, eu vou continuar fazendo na 6, a gente vai ter esse exemplo. Olha só. Vamos fazer aqui questão, a gente está na 5. Ele pediu, ó, faça uma tabela de dupla entrada semelhante àquela tabela 4 que ele mostrou lá pra gente. E fala assim, ó, para as variáveis gêneros e uso da internet. Ou seja, agora eu quero aqui gênero, colocar um Gzinho, barra, colocar outra barra, não, a outra barra. A outra barra aqui, achei. Barra e uso da internet. Então, colocar sonet. Gênero e uso da internet. Então, para uso da internet, a gente tem sim e a gente tem não, certo? Para gênero, a gente tem feminino e masculino. Beleza. Então, agora a gente vai ver, a gente já tinha feito os dados, né? A gente viu que tinha para uso da internet, né? A gente tinha no total, eu acho que é bom fazer essa tabela aqui na folha com vocês. Acho que vou fazer online. Então, vamos aqui na folha comigo. Olha só. Eu quero o gênero e uso da internet. Então, eu poderia colocar assim, ó. Gênero e internet. Então, vou separar minhas entradas. Aqui, em gênero, eu poderia ter masculino ou feminino. Aqui em internet, eu tinha usa a internet ou não usa a internet. Não é isso? Então, só poderia ter essas variáveis aí. Então, eu vou fazer aqui minha tabela. E agora eu tenho minha tabela feita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os totais aqui, só para a gente lembrar. Para uso da internet, meu total dava 20, né? Para não internet, o total dava 10. Para gênero masculino, eu tinha 17. E para feminino, eu tinha 13. Tá. Isso aqui é o total, certo? Então, vamos pegar lá na nossa tabela e vamos fazer a leitura. Ou seja, quantas pessoas que responderam sim são do sexo masculino, por exemplo. Então, eu poderia fazer a conta aqui com calma. Ó, vou marcar aqui, ó. Sim, sexo masculino. Uma. Sim, sexo masculino. Duas. Sim, sim, masculino. Três. Sim, sim, masculino. Quatro. Sim,
masculino, 5. Sim masculino, 6. Sim masculino, 7. Sim masculino, 8. Sim masculino, 9. Sim masculino, 10. 11. 12. 13. 14. Então, ó, foi isso que eu achei. Isso. Aí, já até responderam no chat antes de eu terminar de contar. É isso aí mesmo. Então, ó, sim masculino foram 14. Então, vamos pensar. Se sim masculino foram 14, quantos são os femininos? Ou seja, o total não é 20? Quantos são os femininos, então? Isso aí, 6. Então, ó, sim masculino são 14. Então, quantos são os do gênero masculino? São 17 o total? Então aqui falta quantos? 3. Tá vendo que a gente está completando a tabela de acordo com os valores que a gente já tinha? Olha só. Se aqui são 10 e aqui são 13, 6. Mais quanto para dar 13? Que dá 7. Olha só como essa nossa tabela de dupla entrada ela fecha os valores certinhos. Ou seja, como se a gente tivesse uma soma, né? Uma soma assim, 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 que a gente tem os valores de cada sistema. É mais ou menos isso. A gente poderia fazer sistema, tá? Algumas questões vai exigir isso da gente. Deu para entender Ô, aí? Juan, Oi. eu não entendi bem, foi o relativo acumulado. Que eu Tá, achei que essa ia voltar. na questão 6 eu vou chegar na relativo acumulado. Então, ó, vamos olhar aí a questão 6. Ele fala assim, ó. Embora a variabilidade seja uma variável quantitativa, ela pode ser representada em uma tabela de frequências. Construa, utilizando a tabela de dados da tabela 1, utilizando os dados da tabela 1, uma tabela de frequências para a variável idade, contendo as frequências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai construir essa tabela primeiro. Então, vou pedir bastante atenção e vou pedir ajuda, né? Porque a gente tem várias idades aí para a gente poder fazer essa tabela. Então, vamos construir nossa tabela aqui. Vamos fazer o cabeçalho da nossa tabela primeiro, tá? Então, vou fazer aqui, ele pediu as idade, né? Vou colocar aqui idade. Então, esse está o nosso cabeçalho. Em idade, o que eu estou querendo aqui no cabeçalho da minha tabela? Eu estou querendo a frequência, colocar a frequência absoluta. Então, gente, falou assim, ó. Minha tabela da frequência relativa acumulada dessa questão não deu 100% no final, mas tem que dar. Se não deu 100%, é por erro de arredondamento, tá bom? Por isso que é bom trabalhar com fração. Então, ó, vamos colocar aqui, frequência absoluta acumulada, frequência relativa e a frequência relativa, vou colocar FR, acumulada. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela, ou seja, eu vou lá no meu livro e vou olhar quais as idades que eu tenho. Eu tenho aí, ver quantas classes. Classe seria, por exemplo, deixa eu mudar a câmera aqui e mostrar minha carinha para vocês. Ver quantas classes que eu tenho. O que seria classes? Contar. Eu tenho de 16 até qual número? Eu tenho de 17 até qual número? Então, esses são os dados que a gente vai colocar na nossa idade ali. Então, ó, achar de 16 a 21. 20, É isso mesmo? 21 meses. Beleza. Então, 16 a 21 são 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 21. 5 classes. Então, vou colocar
as 5 classes aqui na minha tabela, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria essas as 5 classes. Vou terminar, fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fechar minha tabela. Espero que vocês tenham montando a tabela de vocês aí também, gente. Acho que a base da matéria é o principal, sabe? É muito importante essa parte. Porque a gente fala de estatística, né? Mas quando a gente fala de estatística, é interpretação de gráficos e tabelas. E a estatística é basicamente, ela pegou dados e colocou isso num gráfico ou tabela, ou seja, ela está utilizando da amostragem, ou seja, do estudo amostral, uma melhor maneira para colocar esses dados aí mostrar esses dados para as pessoas, né? Ou seja, é um estudo da estatística. A caneta vermelha acabou. Deixa eu aposentar ela. Beleza. Então, ó, já até colocaram aí os valores pra gente no chat aí, ó. 16, 17, 18. Oi, contei errado. 19, 20. Tem mais um. Ai, gente, o que aconteceu comigo? Eu tô lesado. Todo mundo conseguiu montar a tabela aí já organizou os dados? Então, beleza. Depois que eu montei minha tabela, eu preciso organizar meus dados, certo? Então, ó, 20 e 21. Contaram aí que pessoas que têm 16 anos, né, são 5. Alguém confere aí? Todo mundo, pelo menos 2 pessoas acharam 5 aí? Não é que eu não confio, é só para não colocar aqui errado de canetinha. Então, ó, 17, acharam 10, vamos ver. Também achei 10 em 17. Então, vou seguir aqui o que mandaram pra gente. Vocês estão ainda contando, gente? Me dá um feedback aí, fala comigo. Alguém tá contando, tá montando tabela? Eu achei de 5, 16 também. 5, 16 também? Então, vou seguir aqui o que me passaram, tá bom? 18. Parece que com 18 anos foram 9. 19 anos foram 4. 20 anos foi 1. E 21 foi 1. Então, vamos ver se esses valores vão bater aí para todo mundo. Quer que eu espere um pouquinho para todo mundo terminar e contar? Ou pode seguir? Gente, lembrando, como essa aula é para vocês, eu quero acompanhar o ritmo de vocês, tá bom? Então, Terminei aqui, deu 30, certinho aí esse. então, ó, vamos lá. O que seria a frequência absoluta acumulada? Vamos prestar bastante atenção. A frequência absoluta acumulada, se eu somar aqui, ó, 5 mais 10 dá 15, então seria eu somar cada um, ó. O primeiro aqui, na minha casa, é 5. Depois, o que eu faço? 5 mais 10. 5 mais 10 dá 15. O que a frequência absoluta representa? Eu estou falando aqui de 16 a 17 anos, eu tenho 15 pessoas. Espera aí, ó. Teve uma pessoa que contou 8 no 18. Vamos ver. Deixa eu contar aqui também. A gente falou que tá certo, mas teve uma pessoa que contou 8 no 18.
Mas não vai bater se for 8, não. Não, são 9 mesmo, viu? Quem contou 8 aí são 9 mesmo. Pulou um aí. Então, ó, 15. 15 mais 9 dá 24. Certo? Então, ó, eu tô falando que de 16 a 18 anos eu tenho 24 pessoas. Estão entendendo a absoluta acumulada, todo mundo? Se eu somar aqui 24 mais 4, eu tenho 28. Então, eu tô falando que de 16 a 19 são 28 pessoas. Se eu continuar somando aqui, vai dar 29 e 30. Olha só como é que o cálculo bate, fecha certinho. Tá? E o que seria a frequência relativa? A frequência relativa é o 5 em relação ao total. Então, eu poderia colocar aqui, ó. Vou colocar tudo em fração, tá bom, gente? Depois a gente transforma. 5 sobre 30. O outro, 10 sobre 30. Aqui, 9 sobre 30. 4 sobre 30. 1 sobre 30. E 1 sobre 30. Juan, por que você representa em fração e não coloca em porcentagem? Porcentagem é mais fácil de ver. Sim, mas a porcentagem dá mais trabalho, tá? Então, a porcentagem, eu só vou colocar em porcentagem se ele me pedir em porcentagem. Por quê? Porque dá trabalho, eu sou preguiçoso. Certo? Então, o que seria a relativa acumulada? Eu vou transformar aqui em porcentagem. Por mais que eu seja preguiçoso, eu vou colocar aqui em porcentagem só para a gente entender bem mais claro. Mas a acumulada, ela está falando aqui, ó. Eu vou pegar essa frequência relativa e somar com essa. E vou fazer a mesma coisa. Por quê? Aqui vamos ver, 5 sobre 30. 5 sobre 30 dá 16%, não é isso? Então, 30 dá 16,6%. Então, vou colocar aqui, ó, 16,6%, lembrando que é uma dízima. Certo? Então, eu estou falando que aqui eu tenho 5 30avos e isso eu tenho 16,6% das pessoas. Ou seja, 16,6% das pessoas têm 16 anos. Quando eu vou para o próximo da frequência absoluta, se eu colocar aqui um terço aqui, né, vai me dar 33,3%. Não é isso? Se eu somar aqui 5 mais 10, ou seja, se eu somar esse 5 mais o 10 aqui, eu vou ter 15. Então, isso daria 15 sobre 30. Então, eu estou falando aqui, 15 sobre 30 daria 50%. Então, eu estou falando que metade das pessoas tem 16 e 17 anos. O que é acumulada, gente? Acumulada, eu estou pegando aqui, ó. Vamos pensar nessa acumulada aqui. Porque aqui é o mesmo sentido, ó. Vamos pensar nessa acumulada. Acumulada, eu estou falando, ó. Eu tenho 5 pessoas com 16 anos. Eu tenho 10 pessoas com 17. Então, a minha acumulada seria eu pegar as pessoas que têm 16 e somar com as pessoas que têm 17. Ou seja, eu tenho aqui 5 mais 10 dá 15. Ou seja, 15 pessoas têm 16 e 17 anos. Essa seria a acumulada. Ou seja, eu vou somando com o que tem para cima. Então, olha só. Se eu pegar 15 mais 9 dá 24. Então, estou falando que 24 pessoas têm 16 ou 17 ou 18. Entenderam? Na relativa, então, a relativa, a única diferença da relativa para normal é que a relativa eu divido pelo total. Então, por isso que eu coloco em fração aqui primeiro, tá? Então, a fração seria um método de ajudar a gente a fazer as contas só. Então, 9 sobre 30, eu teria aqui 30%. Ou seja, eu estou falando que, então, daria aqui 24, né, sobre 30. Eu estou falando que são 80% desses dados que eu peguei tem 16, 17 ou 18 anos.
Ficou claro para todo mundo, gente? Todo mundo conseguiu entender? Vamos continuar aqui fazendo nossas contas rapidinho. Então, aqui, ó, seria 28 sobre 30, depois 29 sobre 30, e aqui seria 30 sobre 30, né? Então, aqui a gente teria nosso 100%. 30 sobre 30 dá 100%. Então, ó, 28 sobre 30, se eu fizer essa conta, 28 dividido por 30, eu vou ter aqui 0, dá 93,3, lembrando com a dízima, 93,3%. Se eu pegar 29 sobre 30, 29 sobre 30, vai me dar aí 96,6%. E é isso que meus números estão representando aí. Dá para a minha frequência absoluta, absoluta acumulada, frequência relativa e relativa acumulada. Ô, Juan, Diga. mas aí eu posso escolher se eu coloco ou em fração ou em porcentagem nessa frequência relativa, né? E nessa frequência relativa acumulada. Cara, deixa eu colocar minha carinha aqui só para vocês. Justamente isso, Arthur. Você pode escolher se você vai colocar fração ou você vai colocar em porcentagem. Mas fala para mim, qual você acha que é mais fácil? Colocar em fração ou em porcentagem? Fração. Fração é mais fácil. Porque a fração você só coloca lá o denominador, depois você faz a soma toda. Se pedir em porcentagem, você faz a porcentagem só no final. Acabou. Vai fazer uma conta só para porcentagem. Acho que vai dar muito mais fácil. Tá? Agora, se o exercício já te deu em porcentagem, já faz em porcentagem. Às vezes ele te dá. Tá bom? Gente, ficou E claro, essa né? A aí? Como é que é? Essa A tá perguntando qual é a maior frequência. Tipo, qual Vamos lá. frequência? Isso, vamos terminar a questão. A gente só construiu a tabela, né? Então ele fala, ó, qual a idade que representa a maior frequência? Então a maior frequência é aquela que apareceu mais vezes. Olha na nossa tabela aí, qual a idade que representa a maior frequência? Qual foi a que apareceu mais vezes? Não É só olhar a entendi, não. frequência absoluta. 17, não? Isso aí, 17 anos. Ou seja, por quê? Ela apareceu 10 vezes. Ficou claro para todo mundo? Olha aqui, eu vou mostrar minha câmera. Aparece. Olha aqui, ó. 17, por que a idade que representa? Porque ela apareceu 10 vezes. Aí eu vou lá e pergunto, qual o percentual de alunos com idade até 18 anos? Se ele está falando com idade até 18 anos, ele está querendo o percentual de alunos com idade até 18 anos. Você vai somar, ou seja, seria a frequência relativa acumulada. Tá vendo? Todo mundo entendeu? Isso aí, 80%. Justamente isso. Ou seja, eu estou querendo a soma de tudo isso aqui dividido pelo total. Ou seja, é minha frequência relativa acumulada. Então, se eu tenho a tabela, né? Pensei, ele já me deu a tabela. Eu preciso fazer essas contas? Não, porque já está me mostrando tudo na tabela, porque agora eu já sei os conceitos. Estão perguntando assim no chat, ó, por que seria acumulado e não anormal? Porque eu estou falando idade até 18 anos, não estou pedindo só a idade de 18 anos. Por exemplo, qual o percentual de pessoas que têm 18 anos? 30%. Certo? Qual o percentual de idade de pessoas até 18 anos? Ou seja, é o 16 mais o 17 mais o 18. É a frequência absoluta relativa acumulada. Beleza? Só para finalizar a nossa aula, ele pergunta qual o percentual de alunos com idade acima de 18 anos? Ou com idade acima de 19 anos. Então, acima de 19 anos significa que é o 20 e o 21, não é? Acima de 19 anos. Então, eu teria que somar aqui esse cara aqui, 1 mais 1, e dividir por 30. Ou seja, 2 dividido por 30. Ô, Juan, eu não podia pegar esse 96,6% e diminuir com 100% aí. Na verdade, você teria que pegar o 100%. E dividir e diminuir. Subtrair desse aqui, desse de 93. Então seria 100. Aí deu 6,7%. Isso aí, mesma coisa. Menos, então você teria aí 6,7% aproximadamente. Você poderia fazer essa conta aí também, tá bom? Boa observação, Arthur. Gente,
ficou claro para todo mundo? A nossa aula hoje ela foi um pouquinho mais demorada, mas era para explicar bem esses conceitos que eu acho que são bem importantes, tá bom? Então, até a aula de amanhã. Beijão. Tentem fazer os exercícios. Vão fazendo os exercícios que a gente vai para o próximo conteúdo amanhã, tá bom? Então, falou e abraço para vocês.